Jesus. Yahweh. We call you Yahweh. Come on, somebody say Yahweh. We know you, Lord. We say you are Yahweh. You are Yahweh. 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 Yes, Jesus. Azambe. Azambe. Oh. Azambe. Azambe. We call you Azambe. We call you Azambe. 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 Azambe.
Obrigado por sua bondade. Thank you for your love. Obrigado por seu amor. Thank you for everything you're doing for us, Lord. Obrigado por tudo que tem feito por nós, Senhor. You are God and never change. Tu és Deus e nunca mudas. Blessed be the day you make. Bendito seja o dia que fez. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. We're expectant Nós estamos à espera to receive a word. de receber a palavra. Our hearts, our mind are ready. Os nossos corações e nossas mentes estão prontos. Guide us, Lord. Guie-nos, Senhor. Father, Pai, I'll speak. eu irei falar You will teach. e você irá ensinar. Father, we bless you. Pai, te In the bendizemos. mighty name of Jesus No Christ. poderoso nome de Jesus Cristo. Holy Ghost, Espírito Santo, you are the teacher of the teachers. és o professor dos professores. Take control of the place. Tome controle deste lugar. Thank you. Obrigado. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated. Aleluia. Oh, Jesus. Today we need to study some of the things Hoje precisamos estudar algumas das coisas very capital muito capitais about you, about everyone sobre vocês, who listen to sobre us. todos que estiverem a nos ouvir. You know, to be a Christian Sabem, ser cristão is not enough. não é suficiente. You need to go out deeper to understand the things of God. Precisas ir tão fundo a ponto de entender as coisas de Deus. There's a certain tragedy in this life. Há certas tragédias nesta vida. The tragedy, the biggest one is not only death. A maior tragédia não é só a morte. The biggest tragedy in this life is when a man he live without a purpose. A maior tragédia nesta vida é quando homem vive sem propósito. You don't know who he is, what he's supposed to do, where he comes from. You don't know all this kind Não of sabe quem ele é, de onde é que ele vem, o que ele quer fazer, o que ele deseja. Ele só vive, mas não sabe nada disto. It's good to go to church. Sim, é bom ir à igreja, It's good to read the Bible. é bom ler a Bíblia, It's good to do all these kind of things. é bom fazer todas estas coisas. But the biggest tragedy Mas a maior tragédia is life without purpose. é a vida sem um propósito. Don't know why you are born for. Não sabes por que nasceste. Even though you're in church, Por mais que você esteja dentro da igreja, this is the most tragedy, very powerful tragedy. esta é a maior tragédia. You are alive, you don't know why. Estás vivo e não sabes porquê. You can be also someone sit next to you, you don't know why he's here. Pode ser também alguém que está sentado próximo de ti e
não sabe por que está aqui. I'm going to church. Vou à igreja, I know God. eu conheço a Deus, But what is your purpose in this planet? mas qual é o seu propósito neste planeta? Because Jesus, when he was talking about the kingdom of God, Porque quando Jesus falava sobre o reino de Deus, Jesus was speaking, he knew everything about what he came to do in the planet. Jesus falava sempre tudo sobre porquê e o que ele veio fazer no And planeta. even though we try to dissect inside Jesus, we find out he knew each and everything. Por mais que nós tentemos procurar em Jesus, nós veremos que ele sabia de cada coisa, He knew his purpose. conhecia o seu propósito, He knew he died. sabia que iria morrer And he knew he's coming back. e sabia que também iria voltar. And what is your purpose? E qual é o seu propósito? He didn't come in this world to just make ecosystem. Não vieste a este mundo só para fazer o ecossistema. He didn't come just to pray. Não vieste só para orar. You didn't come to do all these kind of things. Não vieste só para fazer todas estas coisas. Mark is telling us something when we go to consult Mark, what about Jesus? What these kind of things? We consult him now, this morning. Marcos nos diz alguma coisa sobre Jesus quando nós vamos consultar. In Mark 4, Em Marcos 4, versículo 10, versículo and then 10, when you read until 12, you understand Jesus is telling us something. When the disciple that was with him, até 12, irás entender que Jesus nos diz algo quando os discípulos estavam com ele. the disciple that was annoyed to find Jesus was not speaking openly to other people. Os discípulos estavam interrogados por saber que Jesus não falava tão abertamente com outras pessoas. And they come to him secretly. E vieram para ele no segredo. And that's why Mark is reveal us this E é por information. isso que Marcos nos revela esta informação. What Jesus give them like a secret that night. Que Jesus deu a eles como segredo naquela noite. You can read it. Marcos 4, 10 a 12. Yeah, A palavra diz: yeah. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. 11. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, Wow. mas aos de fora tudo se lhes diz por parábola. Relax aí. It's given to you to understand the secret of the kingdom. Ele diz: é dado a vocês entenderem os segredos do reino. Meaning there's a secret. Significa que há segredos. You need to discover. Precisas descobrir, Not as a Christian, but as a son of God. não como cristão, mas como filho de Deus. When you call yourself son or daughter of God, Quando te chamas filho ou filha de Deus, you must know something more than other people they know. deves saber algo mais do que o que as outras pessoas sabem. Nothing can come by surprise to you. Nada pode vir por surpresa a ti. You need to know the purpose of you in this planet. Você precisa conhecer o seu propósito Why? neste planeta. Por quê? Because you call him a father. Porque você chama-lhe pai. Because you are a son. Porque você é You filho. are a daughter. Porque você é filha. No father can let the children without a secret. Nenhum pai pode deixar o filho sem um segredo. And is given to you E ele diz que é dado assim, to understand the secrets. Is given to you to entender understand os segredos. Foi dado assim entender of the kingdom. os segredos do To them is reino. not given. E para eles não lhes foi dado. It didn't stop there. Não parou aí. It's go more deeper. Aprofunda mais. Yes. 12. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Yep. Para que não se convertam Yeah. e sejam perdoados. Hallelujah. Praise God. Do you understand? Percebem? You as a child of God today. Você como um filho de Deus It's hoje like you know a certain language them they don't know. é como se você conhecesse uma certa linguagem que eles não conhecem. That's what the Bible said. They can see, but they don't understand. É por isso que a Bíblia diz que eles podem ver, mas não podem They can entender. hear someone is speaking, but they don't go as deep as you know.
Eles podem ouvir que alguém fala, mas não vão assim tão fundo como tu vai. In other words, Em outras in palavras, the every series of messages I'm giving you until now, em toda a série de mensagens que tenho vos dado até is agora, that why Apostle Paul is saying is giving to you to be a master in this time around. é por isso que o apóstolo Paulo disse que até agora deviam já ser mestres, Because you know the secrets. porque conhecem os You are in the segredos. kingdom. Vocês estão dentro do reino. You don't try to lie to people, you are in the kingdom. Vocês não tentam mentir a pessoas que estão no You reino. are in the kingdom. Vocês estão no If reino. you are in the kingdom, Se vocês estão no reino, there's a 5 question you need to answer. há 5 questões que precisas fazer. To answer, not fazer. Precisas responder. 5 questions 5 questões. as a child of God. Como filho de 5 Deus. questions 5 as a questões. daughter of God. Como filha de Deus. And then those questions, E estas questões, the first one, a primeira, who am I? quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? It's a question of identity. É uma questão de identidade. Who am I? Quem sou eu? It's not I'm in the church, I'm a Christian. No, all this is good. Não é só eu estou na igreja, sou cristão. Sim, tudo isto é bom. And who are you? Mas quem és tu? And the second question, E a segunda questão, where am I from? de onde é que eu sou? Is a question talk about your source. Esta questão fala da sua fonte. Where am I from? De onde é que eu sou? The first one, who am I? A primeira, quem sou eu? And the second one, E a segunda, where am I from? de onde é que eu sou? And the third one, E a terceira, why am I here? por que é que eu estou aqui? This is a question about purpose. Esta é uma questão sobre o propósito. And the fourth one, E a quarta, what can I do? o que é que eu posso fazer? This is a question talking about the fourth one talking about the ability and the capacity. A you quarta have questão fala da habilidade e capacidade que tu tens as a child of God. como filho de Deus. What is your ability? Qual é a sua habilidade? What is your capacity? Qual é a sua capacidade? You cannot be a child of God without ability. Não pode ser um filho de Deus sem uma You habilidade. cannot be a child of God without capacity. Não pode ser um filho de Deus sem uma capacidade. And the fifth one, E a primeira, where am I going? para onde é que eu vou? Is a question of destiny. É uma questão de destino. Where am I going? Para onde é que eu vou? Your purpose, O seu propósito, your directions, a sua direção, your destiny, o seu destino, your identity. a sua identidade. You are born of God. És nascido de Deus. Yes. Sim. What is the capacity when you are born of God? Qual é a sua capacidade se és nascido de Deus? You cease to be the person you used to be before. Deixas de ser a pessoa que costumavas ser antes. You are born of God. És nascido de Deus. Meaning you get a new identity. Significa que tens uma nova And identidade. if you get that new identity the way you claim you have, E se tens essa nova identidade da forma como dizes ter, what is the ability you have now and the capacity you have now? qual é a habilidade e a capacidade que tens agora? That's the problem. You find so many Christians, they don't know how to answer. Este é o problema. Encontras muitos cristãos não sendo capazes de responder isto. Jesus knew. Jesus sabia. If you read in the book of John, you will find Jesus knew all these questions. Se lerem no livro de João, irás encontrar que Jesus sabia como responder a When they todas as ask him, questões. who are you? Quando perguntavam quem és tu, He said, I am who I was.
ele dizia, eu sou quem eu era. No, he said, I am who I am. Não, ele diz, eu sou quem eu sou. And then when you go as far in the time of Moses, E quando vais longe no tempo de Moisés, you will find that that name was the name of God. God gave it to Moses. irás descobrir que aquele nome era o nome de Deus. Deus deu a Moisés. And to you today, E hoje, para ti, who are you? quem és tu? Your identity. A sua identidade. You can look easy, but so difficult to answer. Pode parecer simples, mas tão difícil de responder. You carry the Bible, yes. Carregas a Bíblia, sim. You carry the heritage, yes. Carregas a herança, Because the sim. Bible is telling us something. Porque a Bíblia te diz It said the algo. word can give you a heritage. It's able to build you up. Diz que a palavra pode te dar uma herança e é capaz de te edificar. And who are you? E quem és tu? When we go deeper, you'll find even Solomon, he talks something. Quando aprofundas, ireis encontrar que até em Salmos disse algo. In a Proverb, chapter 19, 21. Provérbios 19, 21. Yeah. A palavra diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse é que prevalecerá. You get a point? Percebem o ponto? He says something very powerful. Ele diz algo muito poderoso. He said what? Muitos são os planos no coração do homem, mas a vontade do Senhor, esta prevalecerá. This is very powerful if you read. Isto é muito He poderoso said se forem ler. this a many plan of a man, Diz que muitos planos são do homem, but the purpose of God is the one who stands. mas o propósito de Deus é que vai prevalecer. You can go to school. Você pode ir You à can get all escola. the diploma. Você pode ter todos It os was your diplomas. plan to get all this Era diploma, o seu plano ter but it tudo was isso. not the purpose of God. Mas não era o propósito de Deus. They say the Bible here. A Bíblia aqui It said the diz plan and the purpose of God you stands. que o plano e o propósito de Deus é que vai permanecer. They can plan everything they are busy planning for us, Podem fazer plano de tudo que fazem para nós, but the purpose of God mas o propósito de Deus is not their plan. não é o plano dele. Because when you stand, you find out when they say the purpose. Quando aprofundas, irás encontrar que onde disse propósito, In another place, it's not about purpose. They say, nevertheless, the counsel of the Lord. They say the counsel of the Lord. em outras palavras, não fala-se de propósito, mas fala-se do conselho do Senhor. And the counsel of the Lord is a meeting. E o conselho do Senhor é um encontro. There was a meeting of the Lord was happening. Houve um encontro do Senhor que estava a acontecer Before you make your plans. antes de você fazer os seus But planos. God was having a meeting with the spirits. Mas Deus tinha um encontro com o Espírito. And that meeting, E naquele the encontro, conclusion come out of that meeting. a conclusão veio depois do It was the encontro. purpose of God in your life. É o propósito de Deus para a Is the sua one vida. you prevail. É aquele que vai permanecer. Aleluia. That's why the same scripture in another version it say God proposed. They say a man proposed, God disposed. A mesma escritura em outras versões diz que o propósito do homem é desvio. You get the point? Percebem o ponto? It's like man propose, O homem propõe dispose. e Deus direciona. Hallelujah. Por que é que estás aqui? That's 5 questions. Essas 5 questões. You ask yourself. Questionas a si mesmo. The first one, A primeira, who am I? quem sou eu? The second one, A segunda, where am I from? de onde é que eu sou? The third one,
A Why terceira, am I here? por que é que eu estou The aqui? fourth one, A what quarta, can I do? o que é que eu posso And the fazer? fifth one, E a where quinta, am I going? para onde é que eu vou? This is something you need to put, even your business, in anything you do, even the government, they need they ask this kind of questions. every É time. isto que você precisa pôr em todas as áreas da sua vida, até no seu negócio, mesmo no governo, fazem este tipo de questões. It's not about we are only in the map of the Africa. Não é só sobre nós estarmos no mapa de África. No. Não. It's not because Mozambique is in the map. No, it's not about to be in the map. Não é porque Moçambique está no mapa. Não. Não é sobre estar no mapa. Where are we come from? De onde é que nós estamos You a know, vir? sometimes for you to do better tomorrow, you need to know where you come from. Sabes, por vezes, para que você faça melhor amanhã, você precisa saber a sua origem, de onde é que você vem. For you to change your ability tomorrow, you need to know where you come from. Para você mudar a sua habilidade amanhã, você precisa saber de onde é que você vem. And if you forgot who you are, E se te esqueceste de quem tu it will be és, difficult to know where you're going. será difícil saber para onde é que vais. Hallelujah. That's the place I need to take you today. Este é o lugar para onde eu preciso levar-vos hoje. Jesus cannot die for you to not having an identity. Jesus não pode morrer para que você não tenha uma identidade. No, thousand times no. Thousand times no. 1000 vezes não. That was not the purpose of God for your life. Este não era o propósito de Deus para a sua vida. You can try anything according to your plan. Você pode tentar qualquer coisa de acordo com o seu plano, But you ever consult God? mas já alguma vez consultaste a Deus? Will you ever consult the prophet of God to ask what is my purpose? Ou já alguma vez consultaste o profeta de Deus? Qual é o meu propósito? You know, sometimes we can try to be too much spiritual, but we don't understand what the meaning of to be a spiritual. Sabem, por vezes podemos tentar ser muito espirituais, mas não sabemos qual é o significado de ser espiritual. There are people who they die today, Há pessoas que estão a morrer hoje, and those people they left a message for us. e essas pessoas deixaram uma mensagem para nós. And that message is hiding so many secrets. E esta mensagem esconde tantos And segredos. we will need to go to consult those people E nós precisamos ir consultar essas pessoas to find what were the secrets the master give it to them about us. para descobrir qual é o segredo que o mestre deu-lhes sobre nós. When you say, you know, pastor, you're talking about consulting. Quando dizes, pastor, estás a falar sobre consultar. I'm bringing you and trying to trocar em 500 para ti. Estou a tentar desmanchar isto para ti. Sometimes people they think you need to go as far to the cemetery to discover some of the information to someone who already died. Por vezes, pessoas vão tão longe a ponto de pensar que precisas ir ao cemitério para descobrir informação das pessoas que já morreram. Can I tell you something? Posso dizer This algo? thing will blow your minds right now. I'm talking to you. Isto vai explodir as suas mentes enquanto eu falo convosco. When you sit with your Bible, Quando te sentas com a sua Bíblia, you having 66 livros. tens 66 livros. And then the people who live those messages are no more in life. E as pessoas que viveram aquela mensagem já não estão mais vivas. Every time you go to read inside those books, Sempre que você vai ler dentro desses livros, you go to consult the person who already died, who leave a message behind to you. você está a ir consultar a pessoa que já morreu e deixou uma mensagem para ti. And then when you go there, E quando você vai para you must lá, not go like you go reading a book, because you are entering the mystery territory. você não deve ir como se estivesse só a ler um livro, porque você está a entrar num território misterioso. That's why Jesus didn't want you to go like anybody. É por isso que Jesus não queria que vocês fossem como He qualquer said, I cannot leave you alone.
Ele disse: não posso vos deixar Because there is só. certain matter you don't need to go alone. Porque há certas questões que não devem Because ir the things you sozinhos. read, you need a spirit Porque as coisas que vocês to leem give you precisam the do secret of the Espírito. revelation of the oh, rabaya, Para que te dê o segredo da revelação. You read the Bible. Lês a Bíblia, You sit in your house. sentas-te na tua casa Before you know, e antes de you saber, travel before you be. You travel. You travel without taking aircraft. viajas sem subir em um avião. Don't joke. Não brinque. When you talk about spirituality, it's not a game. Quando falamos de espiritualidade, não é um game, não é You're um not jogo. any kind of person. Não és qualquer tipo de pessoa. When you know how to answer this first question, Quando souberes como responder estas 5 you questões, reach in a possibility where you say, where is your capacity? chegarás a um lugar em que você saberá qual é a sua What is the capacidade, ability you have today? qual é a habilidade que tu tens hoje. When you take yourself like you are nobody, Quando tomas-te a ti mesmo como ninguém, because you find someone when you say, who am I? porque encontrarás alguém a dizer quem sou eu. You find out even the identity is giving is not for him because he tried to imitate someone else. Irás ver que até a identidade que lhe é dada não é dele, porque está a tentar imitar uma outra You see pessoa. even the work he's doing is not the work for him. Verás que o trabalho que está a fazer não é o trabalho He's dele. busy imitating someone else. Está ocupado a imitar uma outra pessoa. Today this is the revelation for you. Hoje esta é a revelação Who para ti. are you? Quem és tu? Because Jesus said, Porque Jesus diz, you must be what? você deve ser The o quê? imitator of me. Imitador de Cristo. Why? Por quê? Because Porque I don't answer now. não irei responder agora. He said you must be the imitator of me. Ele diz que devem ser imitadores dele. Who knows that in the Bible? Quem sabe disto na Many Bíblia? prophets they say you must be the imitator of Christ. Muitos profetas disseram que devem ser imitadores de You say Cristo. must be imitator of Christ. Devem ser You must be the imitadores de imitator of Cristo. Christ. Devem ser imitadores de Why? Cristo. Por quê? Because we are a choosing generation. That's Porque number one. nós somos a geração eleita, A primeiro royal ponto. priesthood. O sacerdócio real. Not any kind of people. Não qualquer tipo The de Bible said pessoa. we are a peculiar people. A Bíblia diz que nós somos um povo peculiar. And if you are peculiar people, E se és um povo you peculiar, carry certain identity. You cannot imitate anybody. com uma certa identidade, você não pode imitar a qualquer um. You can only imitate the master. Você pode só imitar ao mestre. Why? Por quê? Why only master, not other people? Porque só o mestre e não outras Because pessoas. all these people you can read in the Bible, Porque todas essas pessoas, se fores ler na Bíblia, it was a direction to the master. eram uma direção para o mestre. There was an arrow you meet to take you to the master. Havia um arco que It was a precisava para que corridor to levasse ao take you to mestre. the master. Era um corredor para You levar say ao mestre. Matthew. Matthew was to take you to the master. Has de dizer You took Mateus, João. Mateus João era was para to te take you levar ao to the mestre. master. João era para All te levar these ao people mestre. you go to consult, Ou todas essas pessoas que vais consultar they die. morreram. That's why we read their message in the Testament. É por isso que deixaram a sua mensagem no Testamento. If you read the Testament, meaning the person who you're reading is die. Se lês o Testamento, significa que a pessoa que estás a ler está morta. And then you go as far to consult those people. E vais tão longe a ponto de consultar essas He pessoas. said, John, talk to me. Dizes, João falou I need to comigo. understand this. Eu preciso entender And then when isso. John talking to you, E quando João falava consigo, he said to you, ele disse-te, and like Marcos said, he is giving to you to understand the kingdom of God. assim como Marcos diz que foi dado a si entender os mistérios do reino de And then Deus. for you to go as far to understand, meaning you must be a disciple of Christ. E para você ir tão longe a ponto de entender, significa que deve Because ser John is discípulo de saying, Cristo. Porque João This diz, is a mandate. este é o He was mandato giving to us foi dado a nós to go para and avançar preach the gospel in every creature. e pregar o evangelho a toda Anyone who criatura. believes. Qualquer um que acreditar. This is the capacity now I'm following now. Esta é a capacidade que vai In seguir my agora. name. No meu In whose nome. name?
Nome de quem? The name you're supposed to imitate. O nome que você deve imitar. The purpose. O propósito. Do you know your purpose? Conheces o seu propósito? God is speaking to Jeremiah. Deus fala com Jeremias. Jeremias 1, versículo 5. A palavra diz: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Hallelujah. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. That's the purpose God already organized, predestinate. Este é o propósito que Deus já tinha organizado, predestinou. Continue. 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, Hallelujah. eis que não sei falar, porque sou um menino. Continue. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, Yeah. eu sou um menino, Hallelujah. porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. 8. Não temas diante deles, Hallelujah. pois eu sou contigo para te livrar, Hallelujah. diz o Senhor. Hallelujah. You read until 12, yeah? 9. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hallelujah. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. 11. E veio em mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? Eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. 12. Então me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. You understand this? God is speaking to Jeremiah regarding to the purpose. Deus fala com Jeremias sobre o propósito. This is not only Jeremiah, is speaking to all of us. Não é só com Jeremias, mas aqui ele fala com todos nós. This is something very powerful. Ele diz algo muito capital. He said, before even your mother, your father, even your family, they think of you, I already know you. Ele diz: antes da sua mãe, do seu pai, antes de todos saberem sobre ti, eu já sabia de ti. Remember, God, the Bible says, He predestinates us. Lembrem-se que a Bíblia diz que Deus nos predestinou. We're having a predestination seed inside us. Temos uma predestinação dentro de nós. It didn't stop there. Não parou aí. He said, before even you are formed in the belly of your mother, I knew you. Ele diz: antes mesmo de seres formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. It didn't stop there. Let me try to, before we move forward, try to go with me as long in the road. Deixe-me tentar explicar. Vamos tentar seguir aqui antes que eu me estenda. 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Hallelujah. E antes que saísses da sua mãe, te santifiquei. Hallelujah. E as nações dei-te como profeta. What's the job of a prophet? Qual é o trabalho de um profeta? To prophesy. Profetizar. What's the meaning of prophesy? Qual é o significado de profetizar? To speak forth words. Falar palavras do futuro. To speak forth a word where you know, you really know. That word, it doesn't come from a mouth for joke. Falar palavras sobre o futuro quando tu realmente sabes que essas palavras não são uma brincadeira.
It's not that person he call himself a prophet because of he calling himself a prophet. No. Não é aquela pessoa que chama-se profeta simplesmente porque decidiu chamar-se profeta. There is a people like that. Porque há pessoas assim, He call himself a prophet. chamam-se profetas He doesn't know what's the job in that office. e não sabem qual é o trabalho naquele ofício. How do you know? The way he speak, the way he try to communicate with you, ask himself, hey, are you a prophet or you are not? Como é que tu sabes? A forma como ele fala, a forma como ele comunica-se consigo vai dizer se ele é profeta ou não. Because when a prophet is having a complication according to his own information he's giving. Porque quando um profeta tem uma complicação com as palavras que ele mesmo está a dar, When he's explaining to you, I don't understand. Why you a prophet? You having a clarity of a message from God. quando ele te explica, ele tem uma confusão, uma dúvida. Quando um profeta de Deus tem claridade nas palavras ou na mensagem que recebeu de In Deus. other words, is a prophet who's seeing in the TV of God. Em outras palavras, é um profeta que vê na televisão de Deus. And if you see, E quando você vê, your communication must be clear. a sua comunicação deve ser clara. If you find a prophet try to gaguejar, Se você encontra um profeta gaguejando, he say, ele diz: God is speaking to me. God is ah, speaking Deus to está a me. falar. Deus He's still a baby. ainda é bebê. Because the really prophets, Porque um verdadeiro profeta, when he come to you, quando ele vem he assim, give you a message from A to Z. ele te dá uma mensagem de A para Z. And then he give you the time this message will be happening. E ele te dá o tempo em que esta mensagem vai acontecer. It must not be confusion in the word he's speaking to you. Não deve haver confusão nas palavras que ele fala consigo. You must understand what kind of the matters of the message is giving to you. Deve entender que tipo de mensagem está a dar-te. You must be the master of the master of the message is giving to you. Deve ser um mestre da mensagem que ele está a te dar. Hallelujah. That's what God is speaking there. É o que Deus está a falar aí. Let's go. 6. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. You get a point. He said, I don't know how to speak. Ele diz: eu não sei falar. And God answer him, he say, you cannot say all this kind of you talking. E Deus lhe responde: não podes dizer tudo isto que Because estás a the dizer. ability doesn't come from you. Porque a habilidade não The vem de capacity ti. doesn't come from A you. capacidade não vem de ti. Continue. Mas o Senhor me respondeu: não digas, eu sou um menino. Porque a todos a quem eu enviar, irás. E tudo, quando eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, Hallelujah. pois eu sou contigo para te livrar. Assim diz o Senhor. Hallelujah. 9. Então, estendeu o Senhor a mão Hallelujah. e tocou-me na boca. Uh-huh. E disse-me o Senhor: Uh-huh. eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Can you imagine? Podem He said, imaginar? what? I put words in your mouth. Ele diz: eu ponho as minhas palavras na tua boca. Remember this one. Lembrem-se disto. I'll come back on this very place. Irei voltar para este mesmo lugar. In other words, Em outras palavras, when you know your identity, quando conheces a sua when identidade, you know who you are, where you coming from, quando sabes quem tu és e de onde é que tu vens, you know então sabes where are you. onde estás. And you know E também saberás your capacity and your ability. qual é a sua capacidade e a sua habilidade. It's what God is saying. É o que Deus está a dizer. I'll put my words in your mouth. Colocarei as minhas palavras na sua boca. It's not your word.
não são as suas palavras, it's his words. mas são as palavras dele. Continua. 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, Aleluia. para destruires e arruinares, Aleluia. e também para edificares e para plantares. 11. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: o que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Hallelujah. 12. You get the point? Percebem o ponto? God asking, what do you see? Deus perguntou-lhe: o que é que tu vês? The communication was clear. A comunicação estava clara. And then Jeremiah responded in the communication what he may see. E Jeremias respondeu na comunicação o que ele via. And God said something there. E Deus disse: então disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Yeah. He said, I'll back up my word every time you speak. Ele diz: eu colocarei as minhas palavras sempre que falares. He said, every time you speak, Sempre que I'll falares, back up my words. eu irei colocar as minhas People, they'll palavras. see you speaking. Pessoas irão ver-te a ti falar, Me, I'll be beyond to do what? e eu estarei por detrás para fazer o quê? To accomplish what you speak. Para cumprir o que falas. We're still in the purpose of God. Ainda estamos no propósito de Deus. One of the things me when I read and then I'll share, I say, God, this is very powerful, Lord. It's very powerful. Uma It's like- das coisas que quando eu leio eu digo: Deus, isto é tão poderoso, tão poderoso. I go as far to consult a prophet Isaiah. Vou tão longe a ponto de consultar o profeta It's one of the Isaías. secrets. É um dos segredos. And I want you also to listen to it today. E eu quero que vocês também escutem-no hoje. Isaiah 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9 We read until 11. até 11. A palavra diz: Yeah. lembrai-vos das coisas passadas Uh-huh. desde a antiguidade, Uh-huh. que eu sou Deus Uh-huh. e não há outro. Eu sou Deus Hallelujah. e não há outro. Tá percebendo? Number one, is eu sou Deus, não outro. I am God and there is no other one. Number two, Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. that's why there's no other way you can do. É por isso que diz: não há outra forma como podes fazer. There's no other God. Não há um outro Deus. It's only one. É só um. It didn't stop there. Não parou aí. Let's go to the next. Vamos para o próximo. 10. Mm. Que anuncio o fim desde o princípio. Tá percebendo? Ele anuncia o fim desde o princípio. He announces the end since the beginning. Before even something starts, he may already see the end of it. Antes mesmo de algo começar, ele já viu o fim daquilo. I'm talking to someone right now. The problem you're passing right now, you see the start of a problem. Falo God com already alguém see the agora. end of it. O problema que você está a começar a enfrentar agora, antes mesmo de você saber, Deus já viu o fim dele. Because he may see Porque ele vê before. antes. Read it. Que anuncio Uh-huh. o fim Uh-huh. desde o princípio. Uh-huh. Go again. Another one. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho subsistirá, e falei toda a minha vontade. You get the point? He Percebem? said, my meeting, O meu conselho, my meeting o meu is the one who conselho stands. é o que vai permanecer, It's not your plans. não os seus planos. Many people, they can be a doctor today. It was not the plan of you. See that's why you see some of the doctors, some of the teachers, some of them they are preaching the gospel today. É por isso que vem muitos doutores, muitos professores Some of the pregando o evangelho engineers, hoje. Alguns They are preaching engenheiros today.
estão a pregar hoje. Because the plan for them, I wanted to be an engineer. Porque o plano deles era ser engenheiros. But in the end, Mas no final, the purpose of God prevailed. o propósito de Deus permanece. He said, I cannot sing for God. Eu não posso, mas como posso How can I cantar para do Deus? this? Como é que eu I posso never fazer? planned this. Eu nunca fiz plano My disso. plan was this O one. meu plano era But este. today, Mas hoje, the plan and the purpose of God prevail. o plano e o propósito de Deus permanecem. Be careful. Cuidado. You can check your children. You say, children, I want you to be someone like this. Podes levar o seu filho e dizer: filho, eu quero que sejas alguém como This is este. my plan. Este é o meu plano. By the counsel of God regarding to your children, before even they have their children, you never ask. Mas pelo conselho de Deus, antes mesmo de você ter aquele filho, já existia e você nunca perguntou. You are happy to having a child. Estás feliz em ter um filho? You're happy to have a doctor in the family. Estás feliz em ter um doutor na Maybe your família? father, maybe your cousin, maybe someone in your family was a doctor. Talvez o seu pai, o primo, alguém na família era doutor. Or someone was an engineer. Ou alguém era And you engenheiro. want to bring back an engineer. E você quer trazer de volta o That was the engenheiro. plan. Este era o plano. But the plan of God for you, you didn't consult God. Mas o plano de Deus para si, você não consultou a Deus. I asked myself a question. What about the family of Jeremiah? What was the plan for the mother? E eu me pergunto, e a família de Jeremias, qual era o plano que tinham para ele? If you talk about that, you go as far to find out there is other people that consult God before their children be born. Se formos longe sobre isto, iremos ver que há pessoas que consultam a Deus o plano There is antes other people mesmo. also God consulted them before even the children come alive. E há outras pessoas a quem Deus consultou a eles antes dos seus filhos virem à There are many vida. in the Bible, São muitos na Bíblia. like John Baptist. Assim como João Batista, The family knew who's supposed to be. a família sabia quem ele deveria ser. The father knew. O pai sabia. He knew my son was not only John, but he was having someone else inside him. Ele sabia que meu filho não é só João, mas tem alguém dentro dele. As you, a minister of God, as you, E você, como ministro de Deus, can you go as deeper to understand podes ir tão longe a ponto de entender who's with you? quem está contigo? Who's with you now? Quem está consigo agora? Because there is certain people that live before you, they are in existence right now. Porque há certas pessoas que viveram antes de ti e estão na existência agora, But in different kind of form. mas em uma forma diferente. I'm telling you. Estou a dizer-vos. This world, spiritual world, we need to go as deeper. You need to understand. If you know to cast demons, you must not only stay about casting demons, but you need to. Este mundo é espiritual, precisamos ir tão longe a ponto de entender. Se você sabe como expulsar demônios, não deve parar aí. Can I tell you something? Posso dizer-vos algo? We get the ability to Nós- cast out demon, but we don't have the ability to kill the demon. You know that? Ganhamos habilidade para expulsar os demônios, mas não para matar os demônios. Sabiam disto? It's very powerful. É muito poderoso. That's why when I see a person that try to join the bands or to join the team of God, É por isso quando vejo uma pessoa tentando juntar-se ao time de Deus and you're having one feet in, one feet out, e ainda tem um pé dentro e outro pé fora, you don't know what you're doing to yourself. ainda não sabes o que estás a fazer a si próprio. You know how many demons are you chasing away? Sabes quantos demônios estás a expulsar? And then they know also you are spiritual. E eles sabem que também és espiritual. And them they know you are not that spiritual enough.
E eles também sabem que não és espiritual o suficiente. They respect you because of you carry a name, but you don't maîtrise. You don't have control of that name you maîtrise. Eles respeitam-te porque você carrega um nome, mas você ainda não tem controle sobre aquele nome. And those demons, they will always wait for you the time you come out from that E position. aqueles demônios irão sempre esperar por si no momento em que você sair daquela posição. Because when you're in that platform, they cannot touch you. Porque quando estás naquela plataforma não podem tocar-te. And when you come out, Mas quando sais, you don't know what you do to yourself. não sabes o que fazes a si mesmo. That's what Jesus is saying. É por isso que Jesus diz Let your yes be yes. que o seu sim seja sim Let your no be no. e que o seu não seja não. You know, must not be in the middle. Não deve haver o meio. Because the same God is saying, I'll vomit you. Porque o mesmo Deus diz que eu irei vomitar-te. If someone can vomit you, if you are somewhere, you are inside Him. Se alguém puder te vomitar, significa que você está dentro dele. Meaning you are not outside, you are inside. Significa que você não está fora, mas você está dentro. And if you try to behave wrongly, He will vomit you. E se você comportar-se da forma errada, ele vai vomitar-te. Meaning you must find out where are you, where's the place you are situated. Significa que você deve descobrir onde você está, em que lugar você está situado, Before God vomit you. antes que Deus te vomite. In other words, Em outras palavras, you are in God. estás em Deus. Agora, você pode também estar conectado ao trabalho da Igreja Evangélica Prosperidade de Deus no YouTube. Para tal, digite no espaço de pesquisa Pastor James MK. Clique na palavra subscrever e já está. E para estar sempre a par dos conteúdos divulgados aqui no canal, é importante que atives o sino de notificação. Igreja Evangélica Prosperidade de Deus, dando significado à sua vida para sempre.